Terras sem fim. O meu nome é Rita Gaspar e sou curadora do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. A peça que aqui descrevemos tem um ar ameaçador. Parece receber-nos de braços levantados. Trata-se de um escudo de proa de canoa de guerra e provém da região do Médio Sepik, na Papua Nova Guiné. Tem uma estrutura constituída por pequenos troncos de madeira de diâmetro reduzido que entrelaçados formam uma grade. Esta grade suporta uma casca de palmeira sagu, servindo a estrutura também para fixar a peça à canoa. Toda a estrutura armada através de fibras vegetais que seguram, por sua vez, a casca da palmeira à grade. No verso da peça, toda esta arquitetura magnífica é visível, mas na face frontal do escudo encontramos uma superfície lisa, decorada em tons de branco e vermelho. O escudo de proa é constituído por um corpo retangular horizontal e 3 extensões verticais, fazendo com que se assemelhe a um ser com os braços erguidos. Na área central é colocada uma máscara, amovível e peça fundamental neste conjunto, também ela decorada recorrendo a pigmentos vermelhos e brancos. Esta máscara, de forma oblonga, apresenta os olhos bem como a boca, representados por pequenas fendas. As sobrancelhas vermelhas, muito arqueadas e destacadas sobre o branco, endurecem o olhar da máscara. O nariz, muito afilado, é típico das representações existentes na região do Médio Sepik, e todos estes elementos compõem uma figura de rosto temível. Como já referimos no episódio anterior, as máscaras são utilizadas na Papua Nova Guiné com grande versatilidade, ora como elemento protetor, ora como elemento agressivo. Esta peça foi recolhida durante a expedição organizada ao rio Sepik entre 1912 e 1913, na expedição fluvial da Imperatriz Augusta, onde participou também Richard Turnwald, aqui mencionado já no episódio 1. Ela representa o espírito de um antepassado. O conflito estava muito presente nas margens do rio Sepik. Alguns grupos culturais da Melanésia viviam sobre uma ética guerreira, onde se valorizava a bravura, a violência e a honra. Eram comuns os confrontos entre grandes grupos de homens, com taxas de mortalidade frequentemente elevadas. Na década de 1980, Milan Stanek, um antropólogo eslovaco especialista em cultura e Atmul, distinguia 2 tipos de conflitos. Os raids para captura de inimigos, com recolha das suas cabeças, ou seja, o headhunting, e a guerra para a aquisição de recursos. Estes conflitos davam-se sobretudo no rio, nas grandes canoas de guerra, sendo raros os confrontos em terra e sobretudo com os povos das terras altas. Esta situação pertence agora ao passado. É hoje reproduzida através de festivais onde se reúnem as várias comunidades e navegam no rio encenando encontros com os grupos rivais. As canoas de guerra poderiam levar mais de 15 homens e são pertença do clã e não de um determinado indivíduo. No seu interior, a ocupação dos lugares é previamente definida, ficando o líder na proa. É a posição mais prestigiada, onde quem a ocupa é o responsável pelo desvio das flechas dos adversários. A outra posição de grande prestígio é a de timoneiro, na popa. O timoneiro comanda o leme, sempre em direção ao inimigo, sempre o enfrentando. Imediatamente atrás do líder posicionam-se os 3 atiradores e logo de seguida os remadores, que impulsionam a canoa rio afora. As longas canoas de guerra são esculpidas recorrendo a grandes troncos de Octomelos sumatrana, uma árvore de regeneração rápida e que pode atingir os 75 metros de altura. Estes grandes troncos eram obtidos através de trocas comerciais com os chauos. Na proa das canoas de guerra é frequentemente esculpida a figura totémica do clã. Na região do Médio Sepik, a representação de uma cabeça de crocodilo é muito comum e este animal ocupa um lugar central no esquema mágico-religioso dos Yatmul. A canoa de guerra devora o inimigo,
existindo uma certa analogia com a figura do crocodilo. É imediatamente atrás desta figura que é colocado o escudo de proa, utilizado pelos guerreiros dos grupos culturais Yatmun, Ngala e Kuoma. Ainda que idênticos, estes escudos de proa apresentam pequenas diferenças entre grupos culturais. O escudo aqui descrito é Yatmun. A figura ancestral nele reproduzida remete para o espírito específico do clã e protege a canoa e os seus guerreiros. Em termos de paz, estes escudos ficam guardados nas casas cerimoniais dos homens, juntamente com os restantes elementos sagrados do clã, resguardados do olhar dos não iniciados. Em tempos de guerra, cumprem a sua função. Espero-vos no próximo episódio destas Terras Sem Fim.